Graças a Deus. Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Te convido nesta hora para mais uma meditação bíblica, ao qual se encontra o livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16 em diante. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Graças a Deus. A palavra de Deus nos mostra nesta manhã uma sentença contra um homem chamado Daniel. Daniel era um profeta de Deus. Daniel tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E ali, muito novo, ele foi instruído na lei dos medos e dos persas. E desde muito novo, Deus já o havia escolhido para que representasse o seu santo nome. Daniel, desde muito jovem, foi muito temente a Deus, fiel a Deus e também muito usado por Deus. Se você pegar desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 6, você vai ver diversas vezes aonde Daniel teve diversos desafios. Em todos esses desafios, ele sempre colocou Deus à frente dos seus problemas. Vemos que Daniel foi muito usado por Deus para revelar o sonho do rei. Dentre muitas coisas, Deus usara Daniel de uma forma tremenda nas revelações, interpretação de sonhos e muito mais. E agora, depois de muitos anos, Daniel servindo na corte, entrava rei, saía rei, e Daniel continuava lá, servindo e sendo tremendamente usado por Deus. Agora aqui, aonde Daniel se encontra sentenciado à cova dos leões. Daniel foi largado nesta cova para morrer, sendo castigado pelo pecado que ele não cometeu. Por que Daniel está sendo lançado na cova dos leões? Pela sua fidelidade a Deus, pelo seu temor a Deus, pela sua constância em buscar ao Senhor Deus. Desde o início do capítulo 6, versículo 1 em diante, nós podemos observar que o rei Dário, ele queria constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, sobre os 120 presidentes, 3 príncipes, ao qual Daniel era um deles. Porque Daniel era fiel. Em Daniel se encontrava um espírito excelente, diz a Bíblia. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei Dário havia se apegado a Daniel de uma forma tão grande. O rei Dário respeitava a autoridade de Deus que estava sobre Daniel. Apesar de Dário ser um homem idólatra,
Apesar de Daniel habitar no meio de um povo idólatra, Daniel sempre foi fiel a Deus. E por causa da sua fidelidade, ele inspirou, contagiou aqueles que estavam ao seu redor. E o rei Dário era um deles. O rei Dário pensava em colocar Daniel numa alta posição, pois em Daniel havia sabedoria, em Daniel havia fidelidade, em Daniel havia um espírito excelente. Daniel era prudente, Daniel era sábio, Daniel era uma pessoa que todos queriam estar perto dele, todos queriam se aconselhar com ele, porque Daniel tinha um espírito excelente. Sendo assim, os demais príncipes, governadores, reis, ou melhor, presidentes, conspiraram contra Daniel, invejaram a Daniel, sendo que Daniel era humilde, Daniel era fiel, sendo que Daniel não tinha nenhum tipo de ganância. Daniel não tinha nenhum tipo de ideia de ser superior a alguém, não. Pelo contrário, Daniel era muito humilde. Porém, além de Daniel ser uma pessoa muito contagiante, atraía para si pessoas bem intencionadas, como também pessoas mal intencionadas por causa da inveja. Aqueles príncipes tinham inveja de Daniel, porque Daniel ia ser exaltado na corte. Então os príncipes ficaram com inveja e conspiraram contra ele, procuraram achar nele algum defeito, alguma culpa, algo que pudesse usar contra Daniel para que Daniel fosse destruído, fosse humilhado, fosse derrotado. Eles procuraram de todas as formas, na sua maneira de proceder, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, não acharam nada que pudesse o incriminar, que pudesse ir contra ele. Então eles se reuniram e pensaram, mas esse Daniel não tem como nós atingir a ele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma lei. Vamos observar Daniel, porque Daniel ele é judeu, ele então obedece à lei do seu Deus. Vamos tentar achar uma falha e vamos atentar contra ele na lei do seu Deus. Vamos tentar achar algo que possa ir contra ele na lei do seu Deus. Daniel, ora, ele orava 3 vezes ao dia, era costume, todos os dias, 3 vezes ao dia ele orava. Ele habitava numa casa e tinha um quarto com janelas voltadas para Jerusalém, todos os dias, 3 vezes neste dia, ele se colocava de joelhos e orava pela nação de Israel. Então eles, observando isso, eles então inventaram uma lei, ao qual todos do reino, no espaço de 30 dias, não orassem, não fizessem petição alguma a ninguém, a nenhum Deus, a não ser ao rei Dário. Sabendo que Daniel todos os dias orava, todos os dias clamava a Deus, eles então inventaram essa lei para o prejudicar. Foram até a presença do rei e exporam essa lei, falaram sobre essa lei e o rei se agradou e assinou o decreto, assinou a lei, o mandamento que depois de assinado era irrevogável.
Depois que o rei assinasse um decreto, um mandamento, era lei absoluta e não tinha como revogar. Sendo assim, Daniel, quando soube do edito real, da nova lei que imperava, ele continuou com as suas atividades normais. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Isso não foi empecilho para ele. Isso não foi nenhum tipo de tropeço para ele. Ele continuou orando a Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou se humilhando diante de Deus, mesmo sabendo que ele estava violando uma lei essa absurda. Mas ele não se importou com o que ia acontecer com ele. Ele sabia da lei e sabia que a sentença para quem quebrasse essa lei era a cova dos leões, era a morte. E ele continuou normalmente orando e suplicando ao seu Deus. E mais do que depressa foram os príncipes até a casa de Daniel e observaram que Daniel continuou orando. Então aí eles conseguiram algo contra Daniel. Foram depressa correndo até a presença do rei e contaram que Daniel estava violando o decreto real. E ainda falaram: ó rei, o Daniel, sabe aquele Daniel que o Senhor ama, gosta muito? Sabe aquele Daniel que é irrepreensível, é excelente? Este mesmo Daniel está quebrando a tua lei, ó rei. Ele não faz caso nenhum de ti, ou seja, ele não te respeita, ele não respeita a tua autoridade. Está lá orando ao seu Deus. E começaram a apertar o rei, pressionar o rei, e eles diziam: ó rei, assim diz a lei, que aquele que quebrar o decreto do Senhor, a lei do Senhor rei, tem que ser lançado na cova. E foram apertando o rei, e o rei lutou o dia inteiro, até o pôr do sol, para livrar o Daniel, porque o rei sabia que tinha sido enganado, sabia que os príncipes conspiraram contra Daniel, por causa de inveja, por causa que o brilho de Daniel ofuscava a ignorância deles, a soberba deles, a arrogância deles. Daniel foi então jogado na cova dos leões, e o rei, pesaroso, lutou o dia inteiro para livrar Daniel, porque o rei sabia que ele era inocente, mas ele não podia revogar a lei, ele mesmo não podia anular a lei contra Daniel. Então o decreto foi cumprido. Daniel foi lançado na cova dos leões. E além dele ter sido lançado dentro de uma cova cheia de leões famintos, foi colocada uma pedra para que Daniel não tivesse nenhuma forma de escapar dali. E foi selado com o anel do rei e dos seus príncipes. E o rei saiu dali triste, e naquela noite ele não jantou, ele não quis música, ele não quis nada, ele passou a noite toda orando, para que no outro dia, de alguma forma, o Deus de Daniel pudesse o livrar. E ele disse: ó Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. E assim aconteceu. Porque quando o rei, naquela manhã, chegou à boca da cova, perto da cova, gritou a Daniel, nem mesmo acreditando que pudesse ser possível alguém sobreviver, ele foi lá mesmo assim e chamou por Daniel.
Será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, pôde te livrar da boca dos leões? Ele fez essa pergunta. E lá de dentro da cova, Daniel grita: ó Rei, vive para sempre o meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi encontrada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia! Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é fiel, esse Deus é grande, esse Deus é infinitamente maior do que a gente imagina. Daniel se encontrava numa situação ao qual para todos que ali estavam era o fim dele. Mas mal sabiam os seus inimigos que Deus queria colocar Daniel numa posição ainda maior, e por causa do testemunho de Daniel, da fidelidade de Daniel, o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi exaltado naquela nação. Porque depois que Daniel saiu da cova, os seus inimigos foram lançados dentro dela. E além disso, o rei fez um novo decreto, que todos os povos, tribos, nações e línguas que estivessem debaixo do domínio do seu reino, ou seja, do reinado de Dario, que temessem e tremessem diante do Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel, diz o versículo 27, ele livre, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. E no versículo 28 diz: e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Aquilo que parecia uma derrota, aquilo que parecia uma vergonha, aquilo que parecia o fim, porque os inimigos de Daniel acharam que, lançando Daniel na cova dos leões, o Deus de Daniel ia ser envergonhado, o Deus de Daniel ia ser zombado. Saiba de uma coisa: quando Deus tem um propósito na vida de alguém, primeiro, quando Deus quer exaltar, quer cumprir o propósito na vida de alguém, primeiro este alguém vai ter que passar pelo vale, pela aprovação de Deus, para assim ser aprovado. Daniel não precisava passar por aquilo, porque Deus conhecia o seu servo, mas aquilo foi permitido ele passar, para que não só o rei, os príncipes, tivessem mais respeito por Daniel e pelo seu Deus, mas também como toda a nação visse que Deus, ele é tremendo, ele é fiel para com aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que são sinceros diante dele. E toda a nação viu que o Deus de Daniel é um Deus que livra, é um Deus que sara, é um Deus que cuida, é um Deus que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. É este Deus que nós servimos, o Deus de Daniel, o Deus que não abandona os seus escolhidos, o Deus que está sempre presente nos momentos bons e nos momentos de dificuldade.